Seja muito bem-vindo a esse curso de Centúria, né? Meu nome é Mestre Rogério Nascimento. Eu já estou na Centúria aí desde 2008, né? E no Amanhecer desde os anos 2000. E para mim é sempre um prazer vir aqui atender o templo de Cacilândia e Mato Grosso do Sul. Espero que eu possa atender todo o anseio de vocês, tirar as dúvidas de vocês, que vocês possam sair daqui hoje melhor do que vocês chegaram. E essa é a nossa intenção, tá? E o nosso mestre Jean, ele também está aqui para nos auxiliar. E eu vou pedir para ele que ele inicie o tópico falando da conduta doutrinária. E aí depois nós vamos dar seguimento aos outros tópicos do trabalho. Só Deus. A conduta doutrinária ela é muito importante para a vida do médium, né? Principalmente quando nós estamos dentro dessa roupagem de jaguar e fora também. Então a conduta doutrinária ela é feita para nos proteger, para que nós possamos caminhar dentro desse preceito doutrinário. Não é só apenas seguindo as leis, não é só apenas trabalhando, nós vamos ter essa conduta. Essa conduta ela vai muito além do que nós imaginamos. Então a conduta doutrinária dentro desses preceitos é caminharmos dentro de uma postura como médium, como pessoas que vai ajudar o próximo. Como você imagina você for atender, se for um médico e for atender um paciente de qualquer jeito, o paciente não vai se sentir bem, o paciente não vai se sentir legal naquele momento. Nós sempre temos que dar o melhor para que nós possamos nos caminhar doutrinariamente dentro desse conceito. Fora do templo, a nossa doutrina, a nossa conduta doutrinária tem que ser mais específica ainda. Porque se aqui nós somos exemplo, lá fora aí que nós somos mais exemplos ainda. Lá fora, é que um paciente vai te observar o que você está fazendo, você está caminhando ali, você vai a alguns lugares que não é legal, na beira do boteco, no bar. Né? Então ali você tem toda a sua conduta a ser relevada. Né? Discussões, as pessoas sempre vê você ali e sempre observa, não também observa. Mas é um detalhe, né? Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, mas porém, se nós somos missionários, temos que dar exemplo. Não é verdade? A conduta doutrinária também se estende à nossa vida familiar, né? Nossa vida conjugal, filhos, esposa, maridos, né? A conduta doutrinária ela vai também muito além. Então, por exemplo, quais são os 3 conceitos dentro da doutrina do amanhecer que basicamente nos restringe? Não fazer o uso de bebida alcoólica, não fazer o cruzamento de corrente e o tóxico, né? Então, são os 3, são técnicas, isso é técnica. Não é porque é proibido, essa doutrina não te proíbe nada, isso é técnico. Porque como você vai tratar, imagina aqui, como você vai tratar um alcoólatra dando bebida alcoólica para ele? Não tem jeito. Como você vai tratar uma pessoa viciada em substâncias químicas dando substância química para ele? Né? Então, ou seja, o nosso conceito lá fora vai muito além do que a gente imagina. Então, por exemplo, hoje muitos jaguares, com seu conceito, vai lá e fala assim, não, eu vou aqui e vou tomar uma cerveja sem álcool. Não existe cerveja sem álcool. O Supremo Tribunal de Justiça já delimitou isso. A Polícia Militar, nessas barreiras do Mato Grosso do Sul, quando as pessoas são interceptadas ali e são feitas o bafômetro e o cara acusa alguma quantidade de álcool no seu organismo,
O cara fala assim, eu tomei cerveja sem álcool. Você vai tomar multa. Porque não existe cerveja sem álcool. Ela necessita da fermentação, quimicamente falando. Então, ou seja, você está ingerindo bebida alcoólica da mesma forma, né? Então, é uma gama de conceitos, uma vida doutrinária, a qual nós temos que ter a consciência de que um erro pode ocasionar alguma coisa. Nós necessitamos de auxiliar o próximo. Então é técnico. Como que eu vou, uma gota de álcool vai demorar 72 horas para sair do seu organismo. Nós trabalhamos com que? Energia ectoplasmática. Eu estou trocando ectoplasma com vocês. Isso foi aprendido nas aulas de vocês de desenvolvimento, ao qual nós trocamos o ectoplasma. Certo? Então, para que eu faça uma doutrina em um irmão que precisa, eu tenho que estar bem. Eu não posso me ceder a um vício, que no caso seria a bebida alcoólica, o tóxico, né? A qual é muito importante frisarmos da nossa conduta. Né? Existem vários outros tópicos também dentro da conduta doutrinária, a qual nós necessitamos seguir dentro das leis do amanhecer, que é a lei que rege cada trabalho. Então, ou seja, cada trabalho, setor de trabalho, Neiva Chaves Zelaya trouxe, através da sua cabala, foi trazido os trabalhos que são regidos por cabalas. Certo? Então, cada trabalho é uma cabala. Então, aqui eu tenho uma cabala, ali na cura eu tenho outra cabala, no de passo eu tenho uma cabala que rege. Por isso que é estabelecida as leis que regem aquele trabalho. Então, por que eu vou sentar no de fora, incorporado lá de fora, sem a lei de um trabalho? Certo? Então, nós temos cabalas para reger isso. Então, cada trabalho tem a sua cabala necessária para poder fazer a sua realização. E isso também cabe dentro de uma conduta doutrinária. Isso está dentro de um conceito da conduta doutrinária. Então, por exemplo, qual que é a lei do ministro? Qual que é a lei que rege? Nós temos uma lei para poder fazer a bênção do ministro. Então, por que eu vou incorporar um ministro, um meio de incorporação, fora da lei? Né? Fora do dia correspondido. Isso também traz dentro da sua conduta doutrinária. Certo? Então, é uma gama de conceitos para que possamos caminharmos dentro dessa doutrina conforme as leis deixadas pela nossa mãe e pela nossa consciência, transmutar o nosso karma da melhor forma possível para podermos auxiliar o próximo. A nossa mãe já dizia: médium que passam pela lei do amanhecer, pelo amanhecer sem saber das tuas leis, não te cura, nem tampouco cura a ti mesmo. Graças a Deus. Alguém tem alguma dúvida sobre o que doutrinário? Tranquilo? Não? Salve Deus. Então, bem explanado sobre a conduta doutrinária, eu quero falar para vocês que vocês têm um direito ao material didático e eu na próxima aula eu vou trazer para vocês, tá? As cartas da tia Neiva, e eu gosto de entregar no primeiro dia. Tem instrutor que entrega no último dia, eu gosto de entregar no primeiro, mas eu tive um problema com a impressora e não consegui imprimir, mas na próxima aula eu vou trazer todo o material didático para vocês, porque aí vocês fazem a leitura em casa, vocês absorvem o conhecimento, e na próxima aula, se tiver alguma dúvida sobre aquilo que vocês leram, vocês possam estar trazendo para que nós possamos estar conversando aqui, tá? Beleza? Primeiro tópico que abarca a conduta doutrinária é a hierarquia do mestrado. O mestrado,
onde nós nos encontramos? Nós nos encontramos no Vale do Amanhecer. Mas o que é o Vale do Amanhecer? O Vale do Amanhecer são as leis trazidas de um lugar que se chama Corrente Indiana do Espaço. O nome Vale do Amanhecer é um nome fantasia inventado pelo homem. Toda essa estrutura aqui, ela veio da Corrente Indiana do Espaço trazida pela Tia Neiva, pela iluminada que trouxe toda essa gama ritualística, cabalística que nós temos aqui. Ela acessou a corrente indiana do espaço, ela acessou os mundos de Deus Pai Todo-Poderoso e trouxe essa cabala doutrinária para que possa existir a cura desobsessiva, assim havendo essa transição planetária, o homem no terceiro milênio, a nova era, a cura desobsessiva do planeta. E dentro desse contexto de corrente indiana do espaço, existe a hierarquia no mestrado. Quando a Tia Neiva estava em terra, a maior hierarquia era a Tia Neiva. Depois veio os trinos triadas presidentes, que foi o trino Tumuxi, o trino Araquém, o trino Sumanã e o trino Ajarã. Essa era a hierarquia física. Tia Neiva, trino Tumuxi, trino Araquém, trino Sumanã e trino Ajarã. Essas 5 pessoas, elas já desencarnaram. Elas não se encontram mais entre nós. Mas mesmo assim, a hierarquia continuou. E hoje, no nosso segmento que se chama CGTA, que é a Coordenação Geral dos Tempos do Amanhecer, nós temos um líder. E esse líder é o nosso coordenador geral, é o mestre Silvério. O mestre Silvério é o coordenador geral da CGTA. Ele é coordenador geral da CGTA e também é coordenador geral do curso de Centúria. E junto com ele existe mais 6 pessoas que é chamado de Conselho de Arcanos. São 6 mais 6 veteranos que formam um colegiado que administra a doutrina, que faz com que todas as leis deixadas por Tia Neiva sejam cumpridas. Por quê? Porque isso dá uniformidade para todos os tempos. Por isso que o mesmo curso de Centúria que é aplicado aqui em Cacilândia é aplicado lá em Rio Verde, na Costa Rica, lá em Uberaba. No início do mês eu estava aplicando uma aula do curso de Centúria lá em Uberaba, em Minas Gerais. É o mesmo roteiro. Então, depois dessas pessoas, vem os adjuntos arcanos. Quem são os adjuntos arcanos? São os mestres doutrinadores que já tiveram todas as suas consagrações. Por exemplo, o mestre Rogério é um adjunto arcano, o mestre Jean também, né? E junto desses adjuntos arcanos vem os coordenadores, os que chamam-se representante Ajarã, que são os coordenadores de uma determinada região. A nossa região aqui pertence à regional Aturê, e o líder nessa hierarquia é o mestre Lorival. Depois disso vem os adjuntos presidentes. Os adjuntos presidentes arcanos, no caso Zé Martins. Hoje, do templo aqui físico, a maior hierarquia é o mestre Zé Martins. Aí depois, se eu tiver nos templos, será eu ou o Jean. Aí vem o outro mestre. Se o Lorival estiver aqui, é o Lorival. Se o Silvério chegar, é o Silvério. Então existe uma hierarquia para ter uniformidade. Depois disso vem os adjuntos arcanos. Depois disso os adjuntos Rama 2000. Depois os doutrinadores cinturiões. Depois os Ajanã cinturiões. Depois a ninfa Sol cinturiã. E depois a ninfa Lua cinturiã. E aí até chegar lá no mestre implacável. Essa é uma doutrina física somente para organização, para ter uma coisa mais uniforme. Vocês entenderam? Então, antes era, o que eu penso que tem que ficar explicitado da mente de vocês era a hierarquia raiz. Era Tia Neiva, Trino Tumuxi, Trino Araquém, Trino Sumanã e Trino Ajarã. Esses nos encontram mais entre nós, mas mesmo assim nós referendamos eles na nossa chave, que nós vamos falar agora, que é a hierarquia espiritual. Para vocês, qual é a maior hierarquia espiritual do Vale do Amanhecer? Pai Santa Branca? Vocês acham que é Pai Santa Branca? Ou existe... Oi?
Jesus, ou existe alguém acima desse? Maior hierarquia espiritual do Vale do Amanhecer é Deus Pai Todo-Poderoso. Nós falamos ali na chave, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, de Pai, Seta Branca e Manhara. Essa é a hierarquia espiritual do Vale do Amanhecer. Essa aqui é uma casa, em primeiro lugar, de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é uma casa, em primeiro lugar, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso esse tanto de símbolo crístico. Por isso que o Santo Sudário na nossa fita, no nosso colete, em vários pontos, o símbolo do cristianismo, para deixar isso evidenciado, para que isso possa ser alicerçado na nossa individualidade, para que nós possamos fazer as coisas com convicção. Então Deus Pai Todo-Poderoso é o nosso mentor espiritual. Ah, mestre, mas Deus Pai Todo-Poderoso é um mentor universal. É sim, é um mentor universal. Jesus Cristo é também, mas ele está aqui. E dentro da nossa roupagem, dentro da corrente indiana do espaço, aí vem o Pai Seta Branca, como vocês veem falar. Então, essa é a nossa hierarquia. E esses mentores, ele trabalha dentro desse contexto da corrente indiana do espaço. Ali na defumação a gente fala, corrente indiana do espaço, povo de Deus. É um emaranhado, é uma falange de espíritos que cuida do planeta Terra. Vai fazer essa transição planetária. A Tia Neiva falou isso, a nova era, o terceiro milênio, a cura desobsessiva do planeta, mandar espírito para Deus, tirar esses espíritos que ficam aqui circuncidando a Terra e emitindo ondas negativas, pegar esses espíritos e mandar para Deus. É levar eles para outros mundos onde existe outro sol. Para quê? Porque esses espíritos possam também receber o advento da luz e um dia voltar aqui para o planeta Terra, para que ele possa resgatar todas as suas dívidas, ou para o orbe aonde que ele for conduzido, ou para a origem dele. Essa é a principal função da corrente indiana do espaço aqui no Vale do Amanhecer. Essa é a nossa principal função. A nossa principal função é a cura desobsessiva. É fazer com que esses espíritos que aqui circundam, eles recebam a nossa luz, da nossa mediunidade, do nosso ectoplasma e volte para Deus. E todas essas entidades que aqui se encontram, ministro, cavaleiro, guia missionário, preto velho, preta velha, médico de cura, todas essas entidades que aqui se encontram, elas estão a serviço do Pai Seta Branca. Ela está a serviço da corrente indiana do espaço. Ela está a serviço desse povo de Deus que só presta caridade, só presta o amor, só presta a luz, só presta a paz. A Tia Neiva, ela tem uma frase muito importante: não existe mal dentro da doutrina. Não existe mal, não existe nada dentro do Vale do Amanhecer que te fará mal. Nada. Não existe nenhum trabalho, não existe nenhum segmento, não existe nada aqui que vai te fazer mal. Nada. Aqui só faz o bem. Porque, em primeiro lugar, aqui é uma casa de Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, mas isso e aquilo. Não, meu irmão, aqui só existe o bem. Aqui só existe o bem, só existe a caridade, só existe o amor, só existe ajudar. Esse uniforme que nós vestimos, esse marrom aí, é do Francisco de Assis. E o Francisco de Assis, o lema dele é ajudar, é a caridade. É ajudar o próximo. Quer ser feliz? Ajuda o próximo. Quer que a sua vida melhore? Ajuda o próximo. Quer ter prosperidade na sua vida? Ajuda o próximo. Faz a caridade. Torna uma pessoa melhor. Esse é o principal lema que está lá dentro da conduta doutrinária. Estou com um problema? Tá, vai ajudar o próximo. Estou com um problema, está difícil? Vai ajudar o próximo. Assim foi com Tia Neiva. Quando a Tia Neiva estava no início da missão dela, ela pegou uma Kombi e encheu de mercadoria para vender. E colocou o filho dela do lado, dentro dessa Kombi, e saiu. Ela encontrou um homem pedindo carona. Ela: meu filho, vamos levar esse homem? Aí o homem entrou dentro da Kombi, estava muito cheio, ele saiu, ele pisou em algumas mercadorias, quebrou. Aí o filho dela falou: mãe, mas esse homem está quebrando meu filho, vamos levar. Aí no translado o homem
reclamou que estava com fome. Aí ela, meu filho, tem comida aí? Ele, ó, a comida que nós temos aqui é só a comida nossa, mãe, então dá a comida para ele. Aí o filho deu a comida para o homem, ele comeu, ficou satisfeito. Mais para frente ele reclamou que estava sem dinheiro, com dificuldade financeira. Aí a tia Neia falou, meu filho, quanto de dinheiro que nós temos aí? Aí ele disse, nós temos só o dinheiro da gasolina, mãe, então pega o dinheiro e dá para ele. E assim ela deixou ele naquele lugar lá onde ele ia ficar. E o filho dela, indignado, falou, mãe, por que a senhora fez isso tudo pro homem? Ela virou para ele e falou assim, meu filho, porque é só enxugando a lágrima do próximo que nós enxugaremos a nossa. É só ajudando o próximo que nós conseguiremos livrar das nossas dores. É assim com a caridade. E todo esse trabalho que se encontra, ele é voltado para a caridade. Primeiro não é dos pacientes, não, é a nossa. Quem recebe primeiro aqui no Vale do Amanhecer somos nós. Você está ali atendendo no trono, na cura, na linha de passe, você vai lá e vai falar assim, eu vou ali atender aquele paciente, a primeira pessoa a ser assistida é você. Simples assim. Simples assim. A primeira pessoa a ser assistida é você. Porque você está desprendendo através da sua mediunidade o ectoplasma, esse fluido bendito que vem dos seus órgãos, do sistema endócrino, do sistema nervoso, um sublime sentimento de caridade, de amor. E esse sentimento junto com esse ectoplasma é que vai fazer a sua cura desobsessiva. Quando nós dissemos cura desobsessiva, é essa cura que envolve o seu campo energético, no qual faz parte a sua reprogramação aqui na Terra, é a sua cura kármica, é a sua principal cura, é o seu principal elo de estar aqui na Terra. Você se curando, você será mais feliz. Mas para fazer isso, você tem que amar o próximo, você tem que fazer a caridade, você tem que se tornar uma pessoa melhor. Isso é fácil? Não. Só que é a nossa principal missão aqui na Terra. Nós viemos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, ser rico, casar, ter 10, 20 filhos, ser isso, aquilo outro, não. Isso tudo é inerente ao nosso plano espiritual, ao nosso plano aqui na Terra, mas a principal é a nossa evolução espiritual. Nós vamos caminhar pela evolução espiritual, aí na consequência disso vai vir a prosperidade financeira, a prosperidade amorosa, a prosperidade intelectual, a felicidade e todos os conceitos que é inerente à vida aqui na Terra. Se eu não caminhar dentro dessa conduta doutrinária, dentro dessa caridade, tudo isso que nós almejamos ficará muito mais difícil. Mas aí você pode falar, mas mestre, mas existem outras pessoas aí que não faz nada disso, é extremamente feliz. Mas ela não fez isso agora. Nas outras reencarnações ela já passou por isso. Igual todos os espíritos iluminados. Esses espíritos iluminados que aqui se encontram, o Pai de Seta Branca, Manhara, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, essa gama de espíritos que se encontra, ela passaram por todos esse sistema. Qual sistema? Um sistema que nós chamamos de sistema crístico, que é proposto, que foi trazido por Jesus para que nós possamos cumprir a nossa missão na Terra. Então todos esses espíritos já tiveram aqui em outras oportunidades encarnados, tendo um corpo físico, passando pelas nossas mesmas vicissitudes que nós estamos passando hoje, pelas mesmas dificuldades, os mesmos anseios, as mesmas dores. Só que eles cumpriram, aceitaram, depuraram e voltaram para Deus. No livro Instruções Práticas do Trinto Muxia, ele dá um exemplo bem claro da nuvem e da gota de chuva. A nuvem está lá carregada e essas gotas caem na terra, né? Ela cai na terra, uma cai na terra, outra no mar, outra evapora, mas ela sempre vai voltar para Deus. Umas com algumas dificuldades, outras não. Mesma coisa são os espíritos. São criados simples e ignorantes, vêm aqui para a terra para fazer essa purificação e eles vão voltar para Deus. Vão voltar
de uma maneira e outros de outra. Um vai ser mais fácil e o outro vai ser mais difícil, mas todos terão que passar pelo mesmo processo. Por quê? Para haver justiça divina, lei divina, porque Deus é justo e bom, Deus não castiga ninguém. Deus, como sendo um pai justo, ele faz o sistema igual para todos. Não existe o mentor castiga, Deus castiga, o pai de seta branca castiga, o chicote no lombo. Não existe isso aqui. Não existe. Porque, em primeiro lugar, quem é o mentor responsável pelo esse tempo? Quem? Deus. E Deus é justo e bom. Jesus é justo e bom. Jesus foi o amor aqui na terra. O pai de seta branca, o Francisco de Assis, também. Então essa doutrina não pode ser diferente. Ela é uma doutrina conduzida pelo amor. Os preceitos são esses. Quem muda esses preceitos somos nós. Nós é que mudamos. Nós é que mudamos isso com os nossos tristes pensamentos. Mas a essência não é assim. Por isso que nós pedimos. Por isso que a tia Neiva falou, tenha tolerância com o seu irmão, tenha humildade com o seu irmão, ama o seu irmão. Porque amar o pai de seta branca é fácil, Jesus é fácil. Amar os mentores. Agora a convivência com o irmão que é difícil. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade no qual a cultura diversificada, costumes diversificados, jeitos e maneiras de agir diversificados. E isso faz com que nós tenhamos essas dificuldades nas nossas vivências. E as pedras de tropeço que no meu caminho é diferente da irmã, da outra irmã, do irmão, da irmã, da irmã, do irmão, do irmão, do irmão. Às vezes, se uma pessoa fala algo para mim, eu tiro aquilo de letra e levo. Para a irmã, ela já ofendeu, para a outra, não. E assim é em todo o complexo doutrinário e lá fora. Nós não somos médiuns só aqui, nós somos médiuns lá fora. O seu plexo sai dentro do seu corpo quando você tira esse uniforme? Não. Sua mente sai? Não. Então, isso nós temos que ter na nossa cabeça, que a espiritualidade, ela nos usa como ferramenta, em primeiro lugar, para melhorar nós mesmos, em consequência, o próximo. Meus irmãos, dúvidas sobre esse assunto, arguição, vocês querem falar alguma coisa? Esse é o momento. Abra o coração de vocês, a mente, fala, expõe o que vocês pensam. Vocês podem ter certeza que tudo que será falado aqui, eu estou gravando a aula, por quê? Porque é para deixar para acervo. Mas tudo que vocês falar aqui, comentar, vai ficar aqui. Aqui é o momento que vocês têm para tirar as dúvidas, o momento que vocês têm para expor o pensamento de vocês, para que vocês possam sair daqui com a consciência e com a conduta doutrinária mais elevada. Por quê? Porque nós só erramos por falta de desconhecimento. A tia Neiva dizia, ensine o homem que ele deixa de errar. Fala Deus? Falar nada? Crianças e adolescentes. Criança é de 0 a 12 anos de idade. A criança, adolescente é de 12 até 17 anos e 11 meses. Criança e adolescente. No Vale do Amanhecer a gente pede que a pessoa ela venha para o desenvolvimento a partir dos 16 anos de idade. Antes disso, que ela participe do projeto Casa Grande, do Pequeno Pajé, do, como é que chama mais? Que se chama? Trabalho de Mantildes, eu não sei como é que chama lá. Lá é o projeto Casa Grande. Projeto Casa Grande, Pequeno Pajé, Pasto de Mantilde, onde as crianças vão ali dia de domingo, né? Aqui é Pajé, né? Até essa idade recomenda-se que participe lá. Pode participar até com indumentária, tá? O menino pode participar com a indumentária de Príncipe Maia ou de Mago. E as meninas de Grega e Nitiama e Maia. Eu queria que o meu filho participasse lá no projeto Casa Grande de Príncipe. Pode. Meu filho achou...
não tem problema nenhum. Ah, mas ele queria que realmente vir para os trabalhos, frequentar. Mas se tiver junto com o pai e a mãe, se o pai e a mãe estiver aqui, se for um filho, uma filha de um médium, não tem problema nenhum. Porque isso aqui é para resguardo material. É para cumprir a lei do Estatuto de Adolescente. Ah, mestre, então não tem problema nenhum uma pessoa de 15 anos de idade iniciar, trabalhar no vale? Não, não tem. Não tem problema nenhum. Aí por que eles falam que não pode? Não pode justamente para cumprir uma lei física, né, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que serve para proteger esses indivíduos da sociedade. Então nós pedimos que essas crianças elas participem do Pequeno Pajé, na roupagem de quê? De Príncipe Maia, Mago, e a menina de Nitiama, Grega e Maia. Salve Deus! Eu vi uma notícia de uma mãe reclamando em relação a isso, sabe? Sobre esse negócio da criança, porque no caso ela é da Umbanda, né? E aí ela gravou um vídeo da filha dela sentada, eles fazendo o trabalho, a filha dela assistindo, o Conselho Tutelar tomou ela da mãe dela. E aí ela falando, né? Aí eles alegaram que a criança ela não pode frequentar isso porque você está forçando ela a seguir uma religião, né? Só que em momento nenhum você não vê eles indo, tipo, dentro de uma igreja evangélica tirar a criança, ou dentro de uma católica chegar lá e falar, não, a criança não pode frequentar isso, porque de qualquer forma, esse negócio do coisa assim é bem difícil, porque tipo assim, às vezes a criança até quer, sim, entendeu? Mas é por conta de uma intolerância religiosa de outras partes, eles acabam sofrendo. A intolerância religiosa é uma coisa que deve ser refutada, né? Principalmente por nós que somos desse segmento espírita e espiritualista. No Vale do Amanhecer, o Vale do Amanhecer, graças a Deus, ele é um pouco mais blindado do que essas outras religiosidades, né? Ele é um pouco mais blindado, assim, nesse termo de preconceito. Existe o preconceito, mas é um pouco mais blindado. Um pouco mais blindado do que essas outras religiosidades. Mas é o que eu sempre digo, eu nunca vi, e você lembrou bem, alguém lá num culto dominical falar que uma criança não pode participar lá na igreja evangélica, né? Então é por isso que nós devemos incentivar as nossas crianças a vir. Eu sou separado, então a oportunidade que eu tenho de ficar com o meu filho, muitas das vezes é quando eu estou indo dar uma aula de centura, quando eu estou fazendo outra coisa, então eu levo. Eu sempre levei, desde muito pequeno. Meu filho, ele tem 10 anos e ele cresceu os dentes aqui dentro, ele conhece tudo. Ele não é um médium, mas ele conhece o pai de seta branca, ele conhece a pira, se você pergunta algo, ele está no meio, ele conhece. Ele conhece o vale, ele sabe o que é um doutrinador, o que é uma ninfa-lua, ele sabe, né? E quando ele tiver numa idade que ele deixe de ser criança, porque eu acho que o primeiro lugar de estudo nós devemos respeitar é a condição de adolescente e de criança, porque o adolescente quer brincar, o adolescente quer divertir, o adolescente, a criança, ele quer participar dos viveres inerentes à idade dele. Então, trazer uma criança e falar assim, não, você vem para os vales cumprir uma escala. Eu acho que isso é forçado. A gente tem que deixar a pessoa falar assim, não, eu quero ir porque eu quero. Porque eu tenho prazer em ir, porque é bom para mim. Ótimo. Agora eu, o Rogério, o Jean, vocês que daqui a pouco serão centuriões, vocês não terão mais esse, vamos dizer assim, esse gosto, porque às vezes vai ter uma escala para você. Irmão, domingo que vem você está responsável pelo trabalho de pajé. Aí então naquele domingo, dia X, você já fez um compromisso. A sua vida material, você já vai ter que ir organizando ela para domingo você estar lá naquele horário. Eu não teve como eu ir naquele domingo. Aí você vai ter que, irmã, eu não posso ir naquele domingo. Você pode ir no meu lugar? Né? Por quê? Porque você não pode chegar ali e chegar, mas cadê a Lara? Não, ela não veio, não avisou, não fez nada. Né? Nós não podemos ter essa cobrança com uma criança.
e não podemos e não temos, e a lei resguarda. Por isso o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que fala até a idade de 16 anos, porque nessa idade ela já tem uma mentalidade de adulto, né? Ela já tem uma mentalidade de adulto. Por isso que nós pedimos isso. Mas se a criança, o pai ou a mãe falar, eu quero que a minha filha ou filho desenvolva, não tem problema nenhum, tá? Mas dentro disso que eu terminei de falar. Centúria. O que é a palavra centúrias? É uma palavra que nos traz a nossa transcendentalidade. Por quê? Porque numa das nossas reencarnações nós fomos romanos, nós nos reencarnamos em Roma, né? E dentro dessa reencarnação existia o centurião romano, que era quem? Que era um soldado no qual ele tinha o comando de 100 homens. Um centurião ele comandava outros 100 soldados. E a tia Neiva, ela trouxe essa palavra, ela trouxe a centúria para que nós possamos nos alicerçar no nosso espírito, para que nós deixamos de ter a nossa consciência de um barranco e ter uma consciência de uma rocha. Eu sou um centurião, eu sou um espírito romano no qual tudo eu posso. Porque é assim que vocês falam na prece de vocês, não fala? Como é que vocês falam na prece de vocês que vocês fazem todo dia, ao meio-dia? Como é que é a prece? O que mais? Nenhum poder é demasiado. Isso. Nenhum poder é demasiado ao poder dinâmico do meu espírito. Isso significa o quê? Isso significa, te leva ao soldado romano. Isso te leva a tribo cigana Katsumoshi, isso te leva a Esparta, isso te leva à Cachoeira do Jaguar, isso te leva na sua transcendentalidade, te leva à sua transcendentalidade vitoriosa, no qual nós estivemos aqui e nós tivemos êxito.